partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos muito bem-vindos para o programa de hoje. Eu, Kátia Flock, representando o Instituto Alfa do Bem, que tem como objetivo fazer atendimentos psicológicos e neurológicos a crianças e adolescentes. Então, hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito agradável e um tema assim que vai nos auxiliar no dia a dia a pensarmos bem. O tema é os pensamentos, como esses pensamentos interferem de forma positiva ou negativa em nosso organismo, ou seja, em nossa saúde. Então, vamos entender como é que isso se processa. Os pensamentos, eles impactuam de forma positiva ou negativa no nosso organismo, no nosso comportamento, enfim, nós vamos entender como é que tudo isso se processa. Por quê? Porque nós já estamos sabendo que a mente é tudo, o pensamento é tudo. Qual é o resultado, qual é o impacto de pensamentos negativos? Qual é o impacto quando eu penso em doenças? Acordo pela manhã só pensando em doenças. Ai, meu Deus, eu estou com dor. Ai, será que é um câncer? Será que essa dor que eu sinto aqui, que faz tempo que está doendo o meu lado esquerdo, será que é, ai meu Deus, eu acho que é uma doença grave? Isso o que que é? O impacto de um pensamento negativo. E qual é esse impacto quando ele é atuante e constante, diário? O que que ele vai causar? Nós sabemos que a mente, ela é o fator desencadeante dos sentimentos, das emoções, que depois o sistema nervoso, através do corpo, executa, vivencia. Então, se eu insisto em ficar pensando coisas negativas, de doenças, de maldade, ai, aconteceu uma catástrofe, meu Deus, estamos nos finais dos tempos, a vida, Deus esqueceu de nós, eu não consigo mais ver uma saída. O que que vai acontecer quando a pessoa começa a valorizar o negativo? Obviamente, ela está se programando para viver um estresse, uma ansiedade, uma angústia e, em seguida, a depressão. Então, é bem nesta forma que ocorre. Então, uma pessoa que pensa muito negativamente, ela vai se estressando de tanto pensar, de tanto vibrar aquela emoção negativa, que isso vai se transformar dentro dela um hábito, e aquilo vai de estresse, vai se tornar uma ansiedade, que aquilo vai ficar em ebulição dentro dela, aqueles pensamentos horrorosos, e vai progredindo para uma ansiedade até se tornar uma depressão. Porque a depressão, quando a pessoa chega no estado de depressão, o que que acontece? Ela já fez toda uma caminhada de forma negativa, que pode ser por uma falta de esperança, uma falta de fé, uma descrença na espiritualidade, uma descrença em si mesmo. Então, vocês já perceberam o quanto que nós somos responsáveis pela saúde ou não saúde que temos? Né? Pensamentos negativos te propicia a um sofrimento ou a criar uma doença psíquica. Então, o que que nós precisamos fazer? Fortalecer o pensamento positivo. E outra, pesquisas mostram que tanto o pensamento positivo quanto o pensamento negativo, ele exerce uma grande influência no nosso organismo. Então, que tal nós substituirmos? Que tal nós convocarmos a fé, a esperança, a alegria, a gratidão, os comportamentos positivos, a prática da caridade, fazer o bem, orar e vigiar os nossos pensamentos,
Não é orar e vigiar o comportamento ou o pensamento do outro. São os nossos. Orai e vigiai. Quem? Nós mesmos. Então, esta é a melhor forma de fortalecer a nossa mente para pensarmos positivo. Então, está muito claro, até a parte hormonal. Quantas pessoas passam pela vida, mesmo envelhecendo, e os hormônios diminuindo, mas ela continua consistente, continua firme. Por quê? O propósito mental dela é sempre muito bom. Porque ela está trabalhando, ajudando as pessoas, se transformando, fazendo a sua auto-reforma. Então, óbvio que os hormônios vão, mesmo diminuindo, o que ficar vai ser forte, vai ser poderoso, vai estar ali combatendo os vírus, bactérias, enfim, tudo que não seja bom. A mente saudável, que é a mente positiva, ela auxilia muito o sistema imunológico. Quer ter hormônio, serotonina, dopamina, ocitocina. Você quer estimular os hormônios positivos? Pense de forma positiva. E quando eu falo pensar de forma positiva, automaticamente eu estou falando faça o bem. Porque quem pensa o bem só pode praticar o bem. Então, ser positivo eu diria que é um estado de alma. Ser uma pessoa caridosa é um estado de alma. É uma pessoa que já sabe que a vida dela não tem sentido se ela não colaborar com o desenvolvimento dos que estão ao seu redor. Orar e vigiar. Por que será que Jesus nos ensinou a isso e o Consolador prometido, que é a nossa doutrina espírita, continua enfatizando isso? Os espíritos, André Luiz, Emmanuel, o tempo todo, através das psicografias, através do médium Chico Xavier, enfatiza o tempo todo. Ore, vigie, trabalhe, eduque. Eduque quem? Você, a você mesmo. Se eduque. Você tem que se educar, você tem que adquirir conhecimentos. Tem muitas pessoas que dizem: ah, não pode, não preciso conhecimento, não. Não preciso conhecer nada. Claro que precisa. Sem o conhecimento, você não se desenvolve intelectualmente. Os espíritos nobres, os espíritos evoluídos, eles têm um cabedal de conhecimento fantástico, porque eles foram atrás, eles se desenvolveram, eles buscaram aprender. Então, nós precisamos também nos educarmos, buscarmos o conhecimento. Vocês se lembram lá na história do imperador Marco Antônio? O imperador Marco Antônio, todas as noites antes de dormir, ele ia lá para escrever algo que ele aprendeu no dia, como se fosse um diário. Ele ia lá e escrevia assim: hoje eu me mantive em silêncio quando uma pessoa utilizou palavras violentas e agressivas a meu respeito. Ele ia escrever no diário dele. Por que que ele ia escrever? Porque ele queria tornar uma pessoa consciente dos próprios atos e se transformar. O imperador Marco Antônio foi um ser muito preparado, um ser que olhava para si até que, depois que ele partiu, ele foi encontrado esse diário dele, que ele não tinha intenção nenhuma de escrever um livro, mas foi encontrado esse diário dele e editado.
Que bom, porque nós podemos ter a possibilidade de ler esse diário e entender o que é esse processo constante de autotransformação. O imperador Marco Antônio fazia isso. Ele ia lá e escrevia. E ele já tinha todo um perfil de olhar para dentro. Ele falava o quanto é importante eu buscar o conhecimento e colocá-lo em prática. E outra coisa muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o discípulo de Sócrates, o Platão, ele montou uma escola de filosofia. E ele adorava muito a filosofia. Ele aprendeu muito com o seu mestre, Sócrates. Só que ele é que fazia as entrevistas dos futuros alunos para entrar no seu instituto. Por que será que ele é que fazia as entrevistas? Porque ele queria ter a plena certeza de qual seria o caráter daquela pessoa que iria ter esses conhecimentos tão brilhantes que ele iria passar. E ele fazia questão de fazer a entrevista e só permitir a aprovação daquele indivíduo que tinha uma vida correta, tinha moral e ética. Porque ele dizia assim, que uma pessoa, para ter conhecimentos importantes que poderão favorecê-lo numa boa oratória, num convencimento ao outro, se ele não tiver moral e ética, ele pode, com esse conhecimento, manipular os outros e levar os outros a cometerem grandes erros. Não é lindo essa história? Olha só, meus queridos, todos nós precisamos começar a pensar. O conhecimento é imprescindível, ele tem que estar acontecendo sempre. Não existe limite de idade para o conhecer, para eu buscar o aprendizado. Não tem limite. Não importa a idade. Nós temos que incessantemente buscar o conhecimento. Mas nós precisamos também cuidar da nossa moral, da nossa ética. Porque senão, para que servem os ensinamentos de Jesus? Então, para que eu possa fortalecer a minha mente com pensamentos positivos, eu tenho que entender e fazer uma seguinte pergunta: qual a forma que eu interpreto a minha vida? Porque as emoções vêm pelo que pensamos a respeito de tudo. Lembrem-se, a emoção vem a partir do que eu penso em relação a tudo. Como é que eu estou pensando a vida? Como é que eu estou reagindo à vida? O que é que a vida está me proporcionando e como eu estou reagindo a tudo isso? Então, eu tenho que estar entrando diariamente num momento contemplativo, que significa entrar em silêncio e buscar em Deus a força, o encorajamento, a alegria de viver a cada dia da melhor forma que eu puder. E não queira seguir pessoas, siga a você mesmo. Queira ser alegre, queira ser grato pela vida que você tem, porque foi vindo através de um ser extremamente sábio que te proporcionou o meio de vida onde você está. Se nós pensarmos que Deus, juntamente com a engenharia espiritual, me proporcionou esta família, este emprego, este país, este estado, esta cidade, esta comunidade, eu tenho que respeitar. Porque
é o que eu necessito para crescer. Então, eu tenho que ajudar o meu entorno, onde eu estiver. Se eu estiver no local X, eu tenho que fazer o meu melhor ali. Se eu for para o Y, eu tenho que fazer o meu melhor ali. Então, é chegada a hora. Vamos lembrar de Jesus, que nos ensinou a sermos alegres, para termos saúde, para vivermos a harmonia. Então, se a nossa saúde depende do pensar positivo, a partir de agora eu só penso positivo. Mas, Kátia, a vida está cheia de problemas. Sim, mas depende muito de como eu vou resolver esses problemas, eu vou impactar a minha saúde física, mental e espiritual. Então, eu posso resolver os problemas de uma forma mais calma e tranquila e até grata, porque eu vou pensar, e esse problema vai me fazer crescer. Outro dia eu estava lendo um livro muito interessante e que tinha uma passagem do Dalai Lama que dizia assim: os meus inimigos são os meus melhores professores. Não é bonitinha a frase? Os meus inimigos são os meus melhores professores. Por que será? Por que que o Dalai Lama colocou isso, né? Que os inimigos, será que o Dalai Lama tem inimigos? Deve ter muitos. Todos aqueles que abrem-se para a luz e expande-a onde quer que esteja, com certeza existirá trevas incomodadas. Então, os inimigos de um ser de luz são os inimigos da luz. Mas o que que nós precisamos entender? Que os inimigos, por mais que tentam nos destruir, eles estão fazendo com que nós busquemos a força, a capacitação, o encorajamento, a determinação, os caminhos diversos para sairmos vitoriosos. Então, lembre-se que quando surgir um inimigo na sua frente, o que que você vai olhar? Como se fosse assim um, uma plataforma para você saltar. E se você conseguir saltar, você vai falar: Meu Deus, eu consegui! Olha só, o inimigo foi ali um professor para você, que te ensinou a pular mais alto e a perceber o quanto você é capaz e potente. Esse é o nosso maior desafio. Não é ficar choramingando porque aquela pessoa não gosta de mim, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa puxou meu tapete. Gente, o que mais tem na vida é isso. Gente puxando o tapete, gente falando mal, gente fazendo intrigas. É o que mais temos. Mas e aí? Nós vamos nos ligar aonde? Com o pensamento positivo ou o pensamento negativo? O negativo, vocês já viram ali o que ele pode causar. É interessante, né? Porque dentro das pesquisas que nós estudamos, tudo, nós vemos o quê? Um exemplo, a depressão. A depressão, organicamente, ela é a diminuição da fabricação de um neurotransmissor chamado serotonina. Então, se nós paramos de produzir a serotonina, que é responsável pela sinapse de um neurônio ao outro e produz o hormônio que vai nos enfatizar ao bom humor, por que será que nós paramos de produzir? Então, um questionamento. Por isso que alguns médicos dizem: a depressão nunca tem cura. Tem sim, se você for uma pessoa que trabalha a sua mente para o positivo, para o belo, para a ação comunitária, para o bem, para o amor, para a compaixão.
você vai iluminar o seu cérebro. Você vai estimular essa produção, porque você quer vida, porque você se sente importante, útil. Você veja bem, uma pessoa que trabalha para o bem, ela não fica muito doente. Ou se fica, ela se fortalece tanto que ela é capaz de durar 90 anos. Ué, não temos aí o Divaldo Pereira Franco? Olha a idade dele, ele já teve à beira da morte diversas vezes. E ele está aí, fazendo as suas palestras, em pé, está com dor na coluna, está com a doencinha aqui, está tomando medicações. Ok, mas ele continua saudável. Então, o Chico Xavier também tinha mil probleminhas de saúde, mas ele estava sempre ali, ativo. Então, meus queridos, a nossa doutrina espírita é uma doutrina de luz, é uma doutrina de amor, é uma doutrina de encorajamento para todos nós. É uma doutrina que te incentiva a prática do amor e da caridade. E mostra, né? Por isso que eu sempre gosto de trazer aqui pesquisas, resultados da ciência. Hoje a neurociência, ela nos mostra empiricamente os resultados de quem pratica o bem. Então, se eu pratico bem, o meu cérebro estará fortalecido, estará ativo, porque eu quero que ele esteja ativo. Eu já dou comando para o meu cérebro estar ativo, para o meu cérebro estar firme, encorajado, porque eu quero a saúde e eu vou fazer com que meus órgãos estejam saudáveis, porque eu quero. Olha o pensamento positivo. Olha o pensamento negativo. Ai, não sei. Ai, eu sou doente. Não, eu não consigo mudar. Onde nós queremos estar? Onde nós queremos estar? Eu nunca vou me esquecer de uma situação. Certa vez, mamãe teve câncer do reto e todos nós ficamos apavorados, ficamos assim, nossa, assustados. E de repente, eu falei, mamãe, você quer viver? Ela olhou para mim e falou: Filha, eu quero muito viver. Eu falei: Você quer viver mesmo para quê? Ela falou: Porque eu amo a vida, porque eu quero estar com vocês, porque eu amo tudo que eu faço. Eu falei: Então, fala isso todos os dias para você, mamãe. E explica para o universo o porquê que você precisa da vida. Ela sofreu, fez rádio, fez químio, passou por todas essas situações, superou-as e está firme. Até hoje, graças a Deus, curado, bem. Tem gente que não se cura? Tem. Tem gente que se cura? Tem. Tudo vai da programação, do estilo de vida, da alimentação, da forma de você encarar a vida. Eu atendo pacientes em cuidados paliativos e eu vejo muitas pessoas se recuperarem, mas muitas também partindo. Então, eu gostaria até de estar falando para vocês que aqueles que partiram não foram fracassados, pelo contrário, eles venceram o processo e partiram, com certeza, de uma forma muito melhor e muito positiva. Porque todos nós vamos ter que partir em algum momento. Mas sai daqui dessa terra, desse plano, o indivíduo vencedor, aquele que fez tudo, que cuidou da sua mente, que teve espiritualidade, que entendeu a fundamentação da sua estadia nesse momento no planeta Terra e da sua necessidade de sair dele, de ir para o mundo espiritual. Por isso que eu digo, assim, em todas as palestras que eu vou, em todos os lugares que eu entro, nós somos seres imortais. Por isso precisamos viver de uma forma a compreender e aceitar todo o nosso processo progressista, podemos dizer assim, que tudo é
para nos ensinar. Nós precisamos ter um olhar filosófico para a vida. Tudo é um símbolo. Precisamos saber apenas interpretá-los. Então, é essa a razão de nós estarmos aqui hoje, tentando, nessa troca de informações, fazer com que todos possam aprender a pensar positivo. Vale a pena. Vale a pena nós nos prepararmos, nós vivermos a vida como se fosse o último dia, todos os dias, como se fosse o último. Porque quando a gente sente isso, a gente se dá o melhor, a gente dá a qualidade, a gente dá a eficiência e a eficácia. Nós somos e agimos com excelência. Então, vamos oferecer o nosso melhor para a vida a cada dia. Nunca esmorecer. Esmorecer para nós, essa palavra fica sem sentido. Agora, a palavra, a cada dia estou melhor, a cada dia eu tenho novas oportunidades, a cada dia eu consigo perceber o quanto eu sou forte e capaz para superar obstáculos. E é isso que nós vamos treinando diariamente. Estamos ao finalzinho da nossa reflexão. Eu agradeço a todos, dou um beijo bem forte, carinhoso no coração de todos e até o próximo programa. Um beijo e até lá. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flock.